Olá, minha gente querida, estamos juntos de novo para mais uma resolução SAEB, de língua portuguesa, tá bom? Então, meu grande abraço a todos vocês. Vamos começar a nossa primeira questão, um texto, como sempre, todas as questões do SAEB trabalham textos. Você tem que ser um exímio leitor, você tem que ter como hábito a leitura para poder você se dar bem nas provas do SAEB, tá certo? Então, muita paciência, muita calma, muito gosto por ler, inclusive, concentração, muito cuidado no vocabulário, na ideia central, né, do texto. E vamos ver isso aos pouquinhos. Tá? E o título, Estudo mostra que golfinhos têm memória de elefante. E aí você já percebe que o título já dá um spoiler do que você vai ler, né? O título é muito significativo, até porque muitas questões perguntam qual a relação de sentido que há entre o título e a ideia central do texto, tá certo? Então, muita atenção. Olha, estudo mostra que golfinhos têm memória de elefante. É engraçado que ele faz uma comparação aí, né, de golfinhos com elefante, e aí você vai ver por que essa comparação no meio do texto, né? Então, vamos lá? Os golfinhos são capazes de reconhecer um semelhante mesmo depois de 20 anos de separação, demonstrou um estudo que atribui a estes mamíferos marinhos a mais longa memória social já registrada em animais. Você percebeu o primeiro período, o primeiro parágrafo, né? O primeiro parágrafo fala da importância dessa memória que o estudo revelou. Ele diz no singular, não são estudos, mas estudo no singular, né? Que conclui que esses mamíferos marinhos têm a mais longa memória social, a lembrança de um amigo, por exemplo, a recordação de ambientes, de vivências sociais, tá certo? Então, já visto em qualquer animal. Continuando, os elefantes têm a fama de nunca esquecer um dos seus, mas ela se baseia unicamente em indícios anedóticos, destacou o autor do estudo Jason Brook, da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Seu trabalho se apoia no reconhecimento de longo prazo entre os golfinhos de um assobio característico que torna cada indivíduo imediatamente identificável por seus semelhantes. Seu estudo se baseou em 43 golfinhos alojados em 6 jardins zoológicos ou parques aquáticos diferentes. Então já perceba até agora a comparação do golfinho com o elefante, a comprovação, vamos dizer assim, a partir de estudos, de uma orientação científica é para os golfinhos. Até agora o que eu sei é que a história de que memória de elefante nada mais é do que um dito popular, algo, como ele diz aí, indícios anedóticos apenas, né? A garantia que os estudos trazem é para os golfinhos. Você vai acumulando essas informações, né, ao longo da leitura. Vamos lá, continuando. A experiência que se seguiu consistiu em fazer os golfinhos ouvirem gravações dos assobios de seus semelhantes. O resultado demonstrou que os animais reagiram durante mais tempo quando ouviram assobios familiares, ou seja, aqueles dos golfinhos com os quais tiveram contato mesmo que anos atrás. Percebeu agora o que é a memória social? Segundo o autor do estudo, os golfinhos demonstraram um nível de reconhecimento muito comparável à memória social do homem. Esse tipo, vejam aí também, importante agora, abrindo um espaçozinho, essa comparação, né, do golfinho com o homem, é significativo. Né, sempre eles trabalham com comparações, com dados estatísticos, com as causas, as consequências, as fontes informativas, tá certo? Então você vai acumulando essas informações na cabeça. O que é mais importante? Qual é o objetivo do texto? É falar de um estudo de golfinho sobre a memória social, tá? Que é bem maior de todos os animais, inclusive dos elefantes, né? Este tipo de reconhecimento pode, inclusive, ser mais duradouro entre os golfinhos do que entre os humanos, acrescentou. Porque o assobio do golfinho permanece estável por várias décadas, enquanto o rosto humano muda com o passar do tempo.
Você percebeu agora que ele faz a comparação da memória do golfinho com a memória social do homem? É muito parecido. E com um detalhe, parece que o estudo deixa transparecer que a memória do golfinho é mais estável que a do homem. É uma comparação do golfinho com o homem, mas o golfinho ainda ganha para o homem, não é? Porque ele mantém durante todo o tempo o assobio exatamente da mesma forma. Já o homem muda a sua aparência, então pode ser que não se reconheça mais, porque houve uma mudança de aparência, né? Continuando, não se sabe, entretanto, por que os golfinhos têm uma memória social tão longa, já que estes animais têm uma experiência de vida média, uma expectativa de vida média de 20 anos. Então, aí, os estudos são estudos, nada com comprovação ainda defendida como uma tese científica e aceita mundialmente, etc. Então, por enquanto, só estudos que podem ainda apresentar novos resultados, tá bom? Então, vamos lá agora para o texto número 2. Os elefantes têm boa memória? Você percebeu que o primeiro texto colocou como ênfase o golfinho. E agora ele vai tentar colocar um segundo texto falando dos elefantes. Se você lembra as datas de aniversário de todos os seus amigos, os números dos seus documentos, não estranhe se alguém comparar sua memória à de um elefante. Não se trata de uma referência ao tamanho do bicho, mas sim uma menção a um animal reconhecido pela sua grande capacidade de guardar informações. A habilidade dos elefantes de memorizar foi forjada pelas experiências de seu modo de vida. Segundo o professor da Neurofisiologia do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, né, a famosa USP, Gilberto Xavier. Acostumados a percorrer grandes áreas, os elefantes desenvolvem uma precisa memória espacial que permite recordar exatamente onde encontrar água e comida, mesmo depois de andar centenas de quilômetros. Você viu que no caso dos golfinhos, ele estava falando da memória social, tá bom? E agora, como é outro tipo de memória que ele está chamando a atenção, né? Acostumados a percorrer grandes áreas, os elefantes desenvolvem uma memória espacial, que permite recordar exatamente onde encontrar água e comida, mesmo depois de andar centenas de quilômetros. Tá bom? Então, você já memorizou bem a primeira informação, né? O primeiro texto. Agora, o segundo texto, primeiro dando ênfase para os golfinhos, o segundo dando ênfase aos elefantes. E sempre trabalhando a memória, tá certo? Dos dois. Vamos lá? A memória prodigiosa dos elefantes reflete o processo que faz os animais terem melhor ou pior memória. Preste atenção a isso aí. Segundo Xavier, olha o pesquisador da USP, ele disse: a memória prodigiosa dos elefantes reflete o processo que faz os animais terem melhor ou pior memória, conforme Xavier. Para ele, não é possível apontar se uma espécie tem capacidade melhor do que outra, já que são as condições de vida que fazem um animal aprimorar essa habilidade. Ok, minha gente? Está aí o texto de 2014. Não é tão antigo assim, né? Então, são estudos bem recentes. Tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos para o D14, né? Descritor 14, que pede que você reconheça as semelhanças ou diferenças de ideias e opiniões na comparação entre textos que tratem da mesma temática. Então, você tendo dois textos que tratem do mesmo assunto, você vai ter que ter muita atenção quem é a voz do primeiro, quem é a voz do segundo, quem é que está falando, a quem ele está se dirigindo, qual é o foco, qual é a ideia central de um, qual é a ideia central do outro, o que é que um tentou abordar, o que é que o outro tentou abordar, o que é que há de comum entre esses dois textos, né? Então, um estudo comparativo de textos. Isso é muito importante porque é uma questão certa no SAEB. Tá? Você vai ver uma questão igual a essa de novo no SAEB.
não há dúvida. Então, primeiro quesito, uma informação comum a esses dois textos, está vendo você? Então, eu vou ler lá o texto 1, vou ler o texto 2 e vou perceber que há uma informação comum aos dois textos. Bom, em um ele valorizava a memória do golfinho, em outro ele falava da memória espacial do elefante, né? Outro é a memória social, e um é uma comparação do golfinho com o homem, e por aí vai. Então, uma informação tem que ser comum. Bom, deixa eu ver se é a letra B. Experiência realizada com os golfinhos. Não, o segundo texto não fala de golfinhos. Está percebendo? Está percebendo o que é que ele está querendo? Reconhecer semelhanças ou então diferenças de ideias e opiniões na comparação entre os dois textos. Então, ele quer saber o que é que há de comum, o que é que o primeiro texto fala e o segundo texto também fala. Só pode ser a letra A. Observe a capacidade de memorização de alguns animais. E aí está envolvendo uma série deles, mas ele foca no primeiro no golfinho e o segundo no elefante. Nos dois ele está falando da memória social e no outro a memória espacial. Então, o que é que há de comum nos dois? Guardando algumas diferenças, mas comum a capacidade de memorização de alguns animais. Tá? Vamos ver aí a letra C, porque não é a letra C. Explicação para uma boa memória, ele não consegue dar explicação, porque ele está dizendo que os estudos ainda estão em evolução, né? Habilidade de reconhecimento dos golfinhos, isso não é comum aos dois, porque o segundo texto trata de elefantes. Referência à expectativa de vida dos animais, não dos animais. Não é uma coisa genérica, mas específica do golfinho e do elefante. Tá certo? Por isso a resposta melhor é a letra A. Ok? 2. Agora vamos para o descritor 7. Inferir informações em um texto. Você tem um texto e você vai inferir. Inferir lembra uma interpretação. Você sabe que é diferente compreender um texto e interpretar um texto. Você compreende um texto que usa uma linguagem denotativa, tá bom? Então você tem, por exemplo, uma bula de remédio, uma receita de bolo, né? Então um documento bancário, uma carta oficial, são textos que trabalham a linguagem denotativa. Não existe ali figura de linguagem, não existe ali um rebuscamento na linguagem, na forma. Ele é um texto padrão, linguagem formal e linguagem denotativa. Então você vai compreender. Você não vai interpretar como você faz num texto literário. Um texto literário é muito recheado de figuras de linguagem, de metáforas, de antíteses, de hipérboles, entendeu? Um texto literário trabalha assim, num texto literário, a função poética da linguagem. Então o autor pode usar uma palavra querendo dizer uma outra, entendeu? Ele pode, por exemplo, usar a palavra noite, mas querendo dizer solidão, né? Tristeza. A noite me lembra a ideia de que todo mundo vai para suas casas, a rua fica deserta. Então, a solidão da noite. Ele pega essa metáfora aí e trabalha a palavra noite. Você não pode ler noite como sendo simplesmente um espaço do dia, a ausência de luz. Tá? Você vai trabalhar a noite aí de uma maneira interpretativa. Então, já não vai mais compreender. Se você for ler a palavra noite entendendo como noite, você estaria compreendendo. Então, noite, por exemplo, em um documento oficial, um documento de cartório, seria noite, período do dia, de 24 horas, então 12 horas de um dia inteiro, né? Então, a ausência de luz, pronto. Mas quando o poeta usa noite, ele pode estar querendo dizer solidão, ele pode estar querendo dizer isolamento. Isso se chama interpretação. Tá bom? Então, muitas vezes ele usa uma linguagem que você pode inferir mais coisas.
Eu posso, por exemplo, ele está tratando de futebol, eu posso inferir, quer dizer, chegar a conclusões pessoais. Inferência são conclusões pessoais, tá bom? Que eu posso entender qual é a tendência de time dele. Eu posso entender, por exemplo, num texto sobre política, se ele é de esquerda, se ele é de direita, mas ele não falou isso no texto. Mas pelo posicionamento que ele toma no texto, pelas ideias que ele defende, eu posso inferir que ele, entendeu? Então, você acontece muito isso em sala de aula. O professor, muitas vezes, dando uma aula, você infere que aquele professor é conservador. Não, esse professor é progressista. Não, esse professor é muito rigoroso ou é menos rigoroso. Ele não disse isso, ninguém falou isso na sala de aula. Mas pelo contexto, pelo discurso dele, você, isso é pessoal, porque inclusive outro coleguinha seu pode pensar outra coisa, entendeu? Então isso é muito pessoal. Então eu estou falando tudo isso porque é difícil a questão da inferência. Você tem que estar muito atento, né, àquilo que o autor não disse, mas supõe-se que ele tenha dito. Por exemplo, de acordo com o texto 2, que é o texto que fala de elefante, a capacidade de memorização dos elefantes está ligada a... Você lembra disso? Vamos lá. A memorização dele não é apenas porque ele é um elefante, o físico dele, ele é grande, ou porque ele percorre grandes distâncias, né? Então, é porque ele tem uma necessidade de sobrevivência. Por causa do seu tamanho, por causa do espaço que ele ocupa, porque ele tem que percorrer grandes distâncias. Então, por que tudo isso? Porque ele tem uma necessidade de sobrevivência. Então, a capacidade de memorização dos elefantes está ligada a isso aí. E não à estrutura física dele, ao tamanho dele, ou porque ele anda muito. Porque muitos animais também andam muito, correm muito durante o dia todo, né? Muitos animais, não é só um elefante. Então, não tem a ver com a letra A, não tem a ver com a letra B, não tem a ver com a letra C, a habilidade de lembrar datas de forma alguma. Você sempre vai ver nessas questões uma alternativa que não tem nada a ver, que extrapola completamente o que a gente está falando, né? Então, a letra C é um caso desse, tá? A letra D é a resposta que a gente quer, e a letra E, questão evolutiva da espécie. Não, ele não está tratando da evolução da espécie. Ele está falando de uma necessidade que o elefante tem de sobrevivência. Então, por causa disso, ele é capaz de demarcar perfeitamente o lugar onde tem certo tipo de alimento que interessa a ele, o local que tem água, como ele precisa sobreviver e alimentar aquele corpão. Não deve ser muito fácil de encontrar alimento suficiente para isso. Então, a cada lugar que ele vai, ele precisa aquela informação, porque ele sabe que vai precisar voltar para ali de novo, para comer e para beber. Então, é por isso que ele faz essa divisão. Isso ficou muito claro no segundo texto. Por isso que a resposta do segundo é a letra D de dado. Ok, minha gente? Bora lá? Descritor 27 quer que você aprenda a diferenciar as partes principais das secundárias de um texto. Você vê, por exemplo, um texto, normalmente ele começa, né, o que a gente chama de introdução, normalmente ele não entra diretamente no assunto. Normalmente ele não vai diretamente à tese, né? Algumas vezes ele faz um apanhado histórico do assunto, vai lá no passado, retoma a ideia no passado e vem com ela para o presente para justificar o comportamento atual, para justificar um fato atual. Por que existe isto? Porque no passado já a economia foi assim, o comportamento das pessoas era algo estrutural, né? Então ele vai lá atrás buscar essa informação. Mas ele não entrou no assunto propriamente dito, tá? Aí, a partir daí, ele situa você dentro do problema, aí ele joga, então, a tese, que seria o tópico frasal daquele parágrafo, seria a ideia núcleo, seria o objetivo dele escrever o texto.
E você sabe que todo texto tem um objetivo. Alguém, quando decide escrever um texto, é porque tem um objetivo, tem uma intenção, né? É essa intenção que importa muito na leitura de um texto, entendeu? Um texto não existe só porque ele é um texto. Eu vou ler um texto só porque ele é um texto, não. Não é só por isso. Mas ele tem uma função sociocomunicativa. Ele tem uma função sociocomunicativa importante. Então, existe ali um emissor que vai dirigir uma ideia para um receptor, que é o leitor. Ali existe uma linguagem apropriada para esse leitor. Então, tem uma linguagem para um jornal, uma linguagem para uma determinada revista. Eu tenho uma linguagem, se for uma letra de música, se for para um cordel, por exemplo. Então, para cada caso, eu tenho uma linguagem, então eu tenho um código, que é a língua, né? Eu tenho uma informação, entendeu? Então, na cabeça de quem escreve, ele parte do princípio de que ele tem uma intenção com aquele texto. Então ele quer fazer uma crítica, ele quer fazer uma denúncia social, ele quer fazer um estudo, uma análise, ele quer fazer uma resenha, ele quer fazer um elogio. Qual é a intenção do autor? E essa intenção dele é onde ele vai centrar a sua ideia principal, a sua informação principal, tá certo? Então, ele quer que você agora localize no texto 1. Lembra do texto 1, que era sobre golfinhos? Então, lá no texto 1, ele está querendo que a gente tire a ideia principal. Então, a ideia principal do texto 1 era: os golfinhos são capazes de reconhecer um semelhante mesmo depois de 20 anos. Então, tudo aquilo que ele falou, e fazendo comparações com a memória do homem, a memória social humana, que o homem muda a aparência e o golfinho não muda o som, né, que ele emite lá no seu assobio e tal. Então, tudo aquilo que ele falou, na verdade, ele queria usar como ideia secundária que chegasse a convencer o leitor de que os golfinhos são capazes de reconhecer um semelhante mesmo depois de 20 anos. Entendeu? Por isso, então, que a resposta é a letra A. Note que o texto número 1 não fala dos elefantes como a ideia principal. Ele toca no assunto. Ele compara, na verdade ele só faz uma citação muito breve e diz: olha, essa história de que ter memória de elefante, como se o elefante fosse a maior das memórias dos animais, não é verdade, até que é mais uma coisa anedótica do que uma comprovação científica. Ficou muito claro no texto, né? Então, o foco do texto número 1 é golfinho. Do texto número 2 é que é elefante. Então não pode ser a letra B, né? Os animais reagiram durante mais tempo quando ouviram assobios familiares. Isso é um fato que ele conta para justificar justamente a letra A. Tá bom? Ele quer justificar. Então, na verdade, não é informação. Ele não escreveu o texto para dizer isso. Dá para entender agora? Quando ele quis escrever o texto, quando ele pensou em escrever o texto, na cabeça dele, a intenção dele era dizer que os golfinhos são capazes de reconhecer os seus semelhantes 20 anos depois. Então, essa é a ideia núclea, é o tópico frasal, é a tese que ele vai defender no texto dele, e o resto é tudo exemplos e fundamentações que ele põe para que convença o seu leitor de que sua ideia núclea está verdadeira, tá bom? Então, por isso que a resposta é a letra A. Ok, minha gente? Então, um prazer muito grande estar com vocês mais uma vez e até a próxima aula. Um forte abraço para todo mundo.